Oi? Será que a gente podia bater um papo? Eu tô lendo um livro, Louco Amor, do Francis Chan. E, cara, é um livro que eu recomendo muito. Eu quero compartilhar com vocês um capítulo que mexeu muito comigo e que me confrontou bastante. Eu quero falar pra vocês que, se vocês quiserem, peguem uma Bíblia, porque para eu não precisar ler tudo, senão o vídeo vai ficar muito grande. Então, eu vou colocar aqui embaixo a descrição e aí vocês vão acompanhando, vai dando pause e lendo a Bíblia. Vai ser bom se vocês fizerem isso. De verdade, isso mudou a minha vida e eu espero que tenha o mesmo efeito em você. Vamos lá. A Bíblia nos orienta a examinarmos a nós mesmos. Por essa razão, nas páginas seguintes, eu oferecerei a você uma descrição de como as pessoas descomprometidas, distraídas, parcialmente comprometidas e mornas são. Conforme você lê esses exemplos, a minha sugestão é que você olhe para a sua vida de maneira honesta e diligente. Eu não estou falando do que você deseja ser um dia, mas de quem você agora é e vive atualmente. Pessoas mornas frequentam a igreja com regularidade. É isso que se espera delas, pois é o que se acredita ser o comportamento dos bons cristãos. Por isso, sempre vão aos cultos. Pessoas mornas entregam dinheiro para instituições de caridade, para a igreja, desde que isso não altere em nada o seu padrão de vida. Quando dispõe de algum dinheiro a mais e é fácil e seguro doar, elas o fazem. Afinal de contas, Deus ama aquele que dá com alegria. Pessoas mornas tendem a escolher o que é popular e desprezar o que é certo quando estão em conflito. Elas desejam viver bem, tanto dentro quanto fora da igreja. Se preocupam mais com o que o povo pensa sobre o que elas fazem, como ir à igreja e entregar o dízimo, do que com o que Deus pensa a respeito do seu coração e da sua vida. Pessoas mornas não desejam, de fato, serem salvas do seu pecado. Elas só querem ser salvas do castigo que o pecado gera. Elas não detestam o pecado de maneira sincera, nem se lamentam pelo que cometeram. Só lamentam pelo fato de que Deus vai puni-las. Geralmente, a pessoa morna não acredita muito que a vida nova com Jesus oferece é melhor do que a vida atual. Pessoas mornas são movidas por histórias de gente que faz coisas radicais por Cristo, mas elas mesmas não agem. Presumem que esse tipo de iniciativa é coisa de cristão radical e não para a média de pessoas. Gente morna considera radical tudo aquilo que Jesus espera de todos os seus seguidores. Pessoas mornas raramente compartilham a sua fé com os seus vizinhos, colegas de trabalho ou até amigos. Não querem sofrer rejeição, nem desejam que as pessoas se sintam constrangidas ao falar sobre questões pessoais, como religião. Pessoas mornas medem o seu grau de moralidade ou bondade comparando-se com a do mundo. Elas se sentem satisfeitas porque, mesmo não sendo tão dedicadas a Jesus quanto os radicais, também não são tão horríveis quanto aquele sujeito que mora no fim da rua. Pessoas mornas dizem amar Jesus, e ele é de fato parte da vida delas, mas apenas uma parte. Elas entregam a ele uma fração do seu tempo, do seu dinheiro, dos seus pensamentos, mas ele não tem permissão de controlar a sua vida. Pessoas mornas amam a Deus, mas não o fazem de todo o coração, nem de toda a alma e nem com toda a força. Elas garantem que tentam amar o Senhor dessa maneira, mas dizem que esse tipo de devoção total não é possível para pessoas em geral. É coisa de pastores, missionários e fanáticos. Pessoas mornas amam os outros, mas não procuram amá-los tanto quanto a si mesmos. O amor que demonstram pelos demais é tipicamente focado naqueles que retribuem o seu sentimento, como familiares, amigos e outras pessoas que elas conhecem que possuem algum tipo de ligação. Sobra pouco amor para aqueles que não são capazes de amá-las também, e menos ainda para aqueles a quem despreza deliberadamente ou que possui filhos mais talentosos nos esportes ou que não sabe conversar direito. O amor das pessoas mornas funciona à base de convivência e é extremamente seletivo. Costuma se apresentar envolto em amarras. Pessoas mornas servem a Deus e aos outros, mas não ultrapassam determinados limites em termos de tempo,
dinheiro e energia que estão dispostos a investir. Pessoas mornas pensam na vida terrena com muito mais frequência do que na eternidade no céu. A vida diária é muito mais focada na lista de afazeres, na agenda semanal e nas férias do mês que vem. De vez em quando, se sobrar tempo, elas param para pensar na vida por vir. Pessoas mornas são gratas pelas coisas luxuosas que possuem e pelo conforto que desfrutam, e raramente pensam em dar o máximo possível aos pobres. Elas se apressam em dizer: Jesus nunca falou que o dinheiro é a raiz de todos os males. Ele disse que o amor ao dinheiro é a raiz do mal. Inúmeras pessoas mornas se sentem chamadas para o ministério da prosperidade material. Poucas, porém, se sentem chamadas para ministrar aos pobres. Pessoas mornas fazem o que for necessário para evitar o sentimento de culpa. Elas querem fazer o mínimo necessário para poderem ser consideradas suficientemente boas, sem que isso exija demais delas. Elas perguntam: até onde eu posso ir sem que isso seja considerado pecado, ao invés de perguntar: como eu posso me manter puro como o templo do Espírito Santo que sou? Elas perguntam: quanto tenho que doar, ao invés de quanto posso doar? Elas perguntam: quanto tempo devo insistir em oração e leitura da palavra, ao invés de dizer: eu gostaria de não precisar ir ao trabalho para poder sentar aqui e ler por mais tempo. Pessoas mornas se preocupam o tempo todo com a sua segurança. Elas são escravas do Deus do controle total. Esse foco na segurança pessoal as impede de sacrificar e arriscar por Deus. Pessoas mornas se sentem seguras pelo fato de frequentarem uma igreja, terem feito uma profissão de fé aos 12 anos, por terem sido batizadas, por terem sido criadas em uma família cristã. Assim como os profetas do Antigo Testamento alertaram a Israel de que a nação não estava salva apenas por viver naquela terra, nós também não estamos a salvo apenas porque ostentamos o rótulo de cristãos, ou alguém insiste em nos classificar como uma nação cristã. Está acabando. Pessoas mornas não vivem pela fé. A vida delas é estruturada de maneira que nunca tenham de viver pela fé. Não precisam confiar em Deus se alguma coisa inesperada acontecer. Elas têm uma conta poupança. Não precisam de ajuda de Deus, já fizeram um plano de aposentadoria. Não buscam com sinceridade viver de uma maneira que o Senhor deseja. A vida que levam está toda bem planejada e mapeada. Não depende de Deus a cada dia. A geladeira está cheia de comida e, de maneira geral, a saúde está boa. A verdade é que a vida dessas pessoas não seria muito diferente se, de uma hora para outra, resolvessem parar de crer em Deus. Isso pesa em mim, cara. Não é possível que não pese em vocês. Pessoas mornas provavelmente bebem e suam menos que as outras. Fora isso, não são muito diferentes daquelas que não creem. Elas consideram a sua vida parcialmente asséptica um exemplo de santidade, mas não poderiam estar mais equivocadas do que isso. Acabou. Mas tem mais algumas coisas que eu queria ler para vocês. Esse perfil do morno não é uma definição totalmente abrangente do que significa ser um cristão, nem deve ser usado como munição para julgar a salvação do seu companheiro de fé. Em vez disso, como diz 2 Coríntios 13:5, é um chamado: examinem-se para ver se vocês estão na fé e provem-se a si mesmos. Somos todos seres humanos cheios de falha e ninguém está totalmente imune aos comportamentos descritos nos exemplos que acabamos de ver. No entanto, há uma diferença entre a vida caracterizada por esses tipos de mentalidade e hábitos e a vida que está passando por um processo de transformação radical. De alguma maneira, esse tipo de percepção não passa por nossa mente no que diz respeito à vida cristã. Jesus não disse que, se você quisesse segui-lo, poderia fazê-lo de modo morno. Ele disse: tome a sua cruz e siga. Aqui Jesus não está apenas fazendo uma analogia interessante. Ele está falando àqueles que não estão dispostos a entregar tudo, que não serão capazes de segui-lo em qualquer circunstância. Jesus está dizendo que a dedicação morna e sem envolvimento total é inútil, que isso faz uma alma adoecer. Ele está dizendo que esse tipo de sal não serve nem para adubo. Puxa, será que você gostaria de ouvir do Filho de Deus: você arruinaria o adubo?
Quando o sal é mesmo salgado, ele ajuda o adubo a ser um bom fertilizante. Mas uma fé descomprometida e morna é absolutamente inútil. Não consegue nem beneficiar um adubo. A última coisa que eu quero ler para vocês é isso aqui que foi bem interessante para mim. Durante anos, eu lutei para entender a parábola dos solos. Eu queria saber se a pessoa que representa o solo rochoso é salva, embora não forme raízes. Aí eu ficava pensando sobre o solo cheio de espinhos. Será que a pessoa é salva considerando que ela forma raízes? Eu tenho dúvidas sobre se as pessoas sequer pensam nessas coisas no tempo de Jesus. Será que esse conceito de um cristão que não dá frutos é algo que inventamos para tornar o cristianismo mais fácil? Quer dizer então que podemos seguir o nosso curso à vontade e mesmo assim continuar nos considerando seguidores de Cristo? A intenção de Jesus nessa parábola era comparar o único solo bom com os que não constituíam alternativas legítimas para ele. Haviam apenas uma opção para o verdadeiro cristão. Nem tenho muito o que falar, cara. Eu já falei muito, já li muito. Eu só espero realmente que você pense e se examine, assim como eu tô fazendo e me examinando. E como eu li pra vocês, não usem isso como munição, a não ser que em vocês mesmos, sabe? Examinem si mesmo. Ponham vocês como pauta. E eu espero realmente que isso afete vocês do mesmo jeito que isso está me afetando. Valeu!